4 hábitos para emagrecer e não engordar de novo. No vídeo de hoje eu vou revelar os hábitos que eu segui para emagrecer 48 quilos e que realmente funcionam, tá? Para você emagrecer e não voltar nunca mais. É verdade que para perder peso você tem que gastar mais calorias do que come, mas o grande problema é que os estudos mostram que 80% do peso que você perde fazendo dieta pode voltar em 5 anos. Me conta aqui nos comentários se você já foi vítima desse famoso efeito sanfona, essa batalha contra a balança. Essa batalha contra a balança é muito comum. Afinal, é muito difícil conquistar o corpo que estamos planejando sem as ferramentas e conhecimentos certos. Mas fiquem tranquilas, porque eu vou te mostrar 4 pequenas mudanças que funcionaram para mim. Afinal, já se passaram 5 anos e que você pode adotar na sua rotina hoje mesmo. Facilitar a perda de peso para aumentar a chance desse emagrecimento ser definitivo. Bora que bora? Para começar, vamos tirar essa palavra perda de peso. Tudo que você perde, você acha? Então vamos eliminar tudo isso que está aí te incomodando, como eu eliminei os meus 48 quilos. Eu sou Denise Porfírio, sou enfermeira, sou mentora, morfologista e escritora do livro O Poder da Escolha. A propósito, eu conto aqui nele um caso interessante, onde uma dessas fomes me atacaram, me levando a comer 20 tapiocas, pois estava morrendo de fome. Ele está no link aqui abaixo, onde você pode conhecer toda a minha história dos 110 quilos. Mas sem delongas, bora que bora? Quero começar com uma pergunta, que é o primeiro passo, tá bom? Para você eliminar esse peso que está aí te incomodando. Você está com fome ou com vontade de comer? Sério, para pensar nessa pergunta. Reconhecer a diferença entre fome, um estado fisiológico, e vontade de comer, um estado emocional, é muito importante para você retomar o controle da sua alimentação. A fome é um sinal do corpo. Ela surge quando os estoques de energia estão baixos, o cérebro dispara. O cérebro dispara, então, uma resposta fisiológica e hormonal que te faz buscar comida e obter nutrientes. O estômago pode roncar, dificuldade de concentração se você ficar sem comer, mas existe um outro tipo de fome que não vem necessariamente de uma busca por nutrientes, e sim de uma busca de prazer. Quando você vê um chocolate no armário, você sente o cheiro do pão saindo do forno, ou só de lembrar de uma comida gostosa feita pela sua vovó, principalmente quando você estava lá no Brasil, ou está longe da vovó agora. Isso tudo já são gatilhos suficientes para ativar o seu sistema de recompensa do cérebro e disparar uma sensação chamada de fome hedônia, que é uma vontade de comer. Para os íntimos, a gente pode falar desse comportamento como quando ele evoluiu, quando nós lembramos de um ambiente onde a comida era escassa, uma incerteza, fazia sentido aproveitar toda a oportunidade, comer aqueles alimentos calóricos e saborosos. O cérebro aprendeu a valorizar esses alimentos, porque estocar energia era uma questão de sobrevivência. Isso tudo é uma dificuldade que também chamamos de fome emocional. Já ouviu falar? É que hoje a comida está por toda parte, mas o cérebro continua funcionando como se ainda estivéssemos na savana. Além disso, situações de estresse emocional, como ansiedade, sobrecarga no trabalho, brigas ou frustrações também podem disparar essa fome hedônica ou fome emocional. O estresse inibe a região do cérebro que nos ajuda a tomar decisões racionais. O córtex pré-frontal, que fica aqui na testa, quem assume o controle. O estresse inibe a região do cérebro que nos ajuda a tomar decisões racionais, que é onde? O córtex pré-frontal, que fica aqui na frente. E quem assume o controle é o sistema límbico, lá no fundo do cérebro, ligado à busca de prazer e por recompensas imediatas. Resultado, a comida passa a parecer mais saborosa, mais reconfortante, e aquela vontade de comer fica mais difícil de resistir. Esse mesmo mecanismo entra em cena quando você fica muito tempo sem comer. O estresse da fome extrema gera um desequilíbrio neuroquímico que diminui o controle racional e aumenta a impulsividade. Você já reparou que quando você fica com muita fome, você acaba ficando nervosa? Nessa hora, o seu cérebro não quer saber se você está tentando emagrecer. Ele quer garantir que você sobreviva. Mas o fato é que em todos esses casos em que o estresse está presente, de alguma forma você provavelmente não está com fome. Mas mesmo assim, come rápido, mais do que precisa. E muitas vezes, sente culpa. Depois, a boa notícia é que existem ferramentas para ajudar você a combater essa vontade de comer. E uma delas é a escala da fome e saciedade. Essa fome e saciedade que vai de 1, ou seja,
fome de quase desmaiar, a 10, quando você se sente totalmente estufado. E pensa, onde você tá agora para pensar onde você tá nessa escala agora. Agora, neste momento. Nesse momento desse vídeo, se você estiver com saciedade acima do nível 6, muito provavelmente não é uma fome física. Isso que você tá sentindo é de vontade de comer. Outra técnica interessante é o automonitoramento. Antes de atacar a geladeira e comer, pare e pense literalmente. Tem algum sentimento ou pensamento negativo que te fez ter esse comportamento de comer isso agora, desse jeito? E se eu resolver comer isso, vai melhorar a situação? Se vai melhorar a situação, coma com moderação. Se não for mudar nada, tente combater este impulso de comer fazendo outra coisa. Como ligar para um amigo, beber água, espere 10 minutos depois que você bebeu água e vê se essa vontade continua. Ou então, saia para caminhar. Se o seu objetivo é de fato perder peso, controlar esses impulsos e a própria alimentação é o primeiro passo, para você não cair no efeito sanfona. Mas tem um hábito que eu uso bastante, que é tão poderoso que eu acho que vale um tópico inteiro só para ele, que é diminuir o acesso a alimentos tentadores. Todo mundo tem um produto irresistível, que se estiver por perto, não adianta nem tentar se controlar. Você vai comer, você vai achar um monte de justificativa. Você come com fome, sem fome, no piloto automático. Pode até colocar a culpa no chocolate, no sorvete. O meu era o pão de queijo. Se tivesse na mesa, eu nem pensaria 2 vezes, ia no automático. Até alimentos ditos saudáveis, como fruta, pode ser uma tentação e fazer mal em excesso. Esses alimentos, tentação, nada mais são do que uma recompensa prazerosa. E como resistir a isso é uma das estratégias mais eficientes, é mudar o seu ambiente. Mude o seu ambiente alimentar, assumindo que sim, nós comemos por impulso. Isso já é um grande passo. E daí você pode simplesmente limitar o acesso a esse alimento, não comprar. Muita gente cai no erro de comprar esses alimentos tentadores, pensando que vão conseguir se controlar. Mas não se engane, o seu cérebro sabe que você comprou e escondeu ele lá no armário, ou como a Denise fazia, debaixo do travesseiro. O simples fato de saber que a comida está por ali por perto já ativa o sistema de recompensa do cérebro, tornando mais difícil o autocontrole e consumir aquele alimento neste contexto, nesse ambiente alimentar, te estimulando a ter vontade. A qualquer sinal de tristeza, ansiedade ou tédio, você vai lembrar que o alimento está lá, ó, te esperando, e vai literalmente cair em tentação. Agora, se você não compra, só o esforço de sair de casa para comprar já é um grande obstáculo que ajuda a combater o impulso. Eu sei que não é tão simples para todo mundo tirar esses produtos de casa, principalmente para quem mora com várias pessoas. Eu aqui, são 2 crianças, um marido, eu passei pelo meu processo de emagrecimento, mantive comprando algumas vezes, mas depois eu fui diminuindo, sim, parei de comprar. Outras vezes, eles até me ajudaram muito. Meu esposo me ajudou muito a não comer por impulso, mesmo tendo o produto em casa. Se você pedir para elas te ajudarem, te monitorar, colocar bilhetes colados na porta para te lembrar, isso tudo funciona. Eu enchi os meus armários da minha geladeira, lembrando que aquilo não fazia parte da minha rotina. Lembrando que meu objetivo era o quê? Perder peso. Parece bobo, mas tudo isso funciona como um obstáculo para te fazer refletir. E para você conter o impulso. Nessa primeira contida, o pensamento do seu objetivo vem e você consegue se livrar. Mas assim como é importante diminuir o acesso a produtos tentadores, você pode facilitar o acesso a alimentos saudáveis para melhorar seu ambiente alimentar. Que tal deixar frutas já lavadas em cima da mesa ao invés de biscoito recheado? Que tal marmitas no congelador para aqueles dias que você está na correria e não está afim de cozinhar? Nesse quesito, eu preciso te lembrar que quando comecei a emagrecer, eu odiava a cozinha. Falava pra mim mesmo que não sabia cozinhar. Confesso que acreditei nisso muito tempo, tá? Até o dia que eu tive que preparar as minhas marmitas semanais. Pasme, eu gastei 5 horas para preparar as marmitas para a semana. Pode rir. Mas hoje eu sou craque e preparo com rapidez e muita agilidade. Você consegue. Se eu conseguir, você também consegue. Caso definitivamente não queira preparar, encontre alguém de sua confiança para fazer suas marmitas. Diga qual óleo você usa, o tipo de sal, os temperos, a proteína animal que você usa. Pede para colocar apenas sal marinho, óleo de coco. Leve a relação de alimentos que você quer na sua comida. Aproveite e já ensina o que é emagrecer sem arroz, macarrão. Prometo que será uma experiência única e valerá muito a pena. Você está transbordando na vida dela também seu conhecimento. E com isso, vai ser muito mais fácil você atingir os seus objetivos e resolver o problema das tentações dentro de casa. E quando o problema é comer demais, quando você sai para comer, aí entra um truque, tá? Subestimado, mas eficaz. Um hábito que te ajuda a emagrecer, que é o que eu fiz também. Comer antes de sair de casa.
Olha que situação, você sai de casa para ir no banco, uma consulta, sem comer nada porque achou que não ia demorar. Só que fica esperando 3 horas, aí começa a sentir fome. Hoje eu consigo dominar isso tranquilamente. Eu lembro de Jesus, ele ficou 40 dias sem comer. O que é eu ficar 3 horas, 5 horas, 6 horas, tá tudo bem. Mas você que está começando pode ser difícil para você. Então se prepare antes de sair de casa. E lembre-se, as opções fora de casa não são assim muito saudáveis. Você sabe, se agarra naquele, tô morrendo de fome, vou comer aquele salgado frito com muita gordura, porque era a única coisa que tinha. Ou então você tenta segurar a fome para não gastar dinheiro e quando chega em casa bate um pratão, como se não houvesse amanhã. Eu confesso para vocês que eu já fiz muito isso. E hoje eu ressignifiquei, hoje eu faço diferente. E se for um dia que você vai sair para jantar, quem aí? E fica a tarde inteira sem comer para guardar a fome. Já aconteceu com você? Confesso que também no início da minha jornada eu fazia muito isso. Eu ficava esperando o marido chegar em casa pro jantar, ficava sem comer o dia inteiro. E ia naquele rodízio. Pá! Tem que honrar, né? O valor todo que eu tô pagando. Afinal, é uma festa no rodízio, a noite promete. Quem nunca? Se seu objetivo é emagrecer ou manter o peso ideal, eu entendo essas situações. Eu entendo que essas situações podem acontecer, mas elas não vão te ajudar, elas vão te voltar pro final da fila. Com isso, existe o mito de que vou ficar muito tempo sem comer, como eu falei mais atrás. E o jejum intermitente? Quem faz o jejum intermitente emagrece, mas só emagrece se na hora de entregar o jejum você vai conseguir se controlar, não comendo alimentos gordurosos ou não comendo demais. Então, aqui vai uma dica poderosa para se alimentar bem, e especialmente fora de casa. E é comer um pouco antes, como eu falei. Vale qualquer coisa leve que forre o estômago. Pode ser até levar uma fruta, como uma saladinha, uma salada antes de sair, como uma fruta. É bom ter um lanche saudável na bolsa, um pacote de amêndoas, sempre que você sair. Algo prático, que dá para pegar em qualquer momento. Pode ser uma fruta que você sobrevive ali dentro o dia todo, uma porção de sementes, castanhas, amendoim jamais, tá? Vou falar sobre isso depois. Essas ideias servem muito para esses momentos. Agora, se você já segue todos esses hábitos que eu te falei, mas ainda não chegou no corpo que queria e está pensando em melhorar a sua alimentação, tem um detalhe sutil que pode fazer você emagrecer de uma vez por todas. Será que você come na quantidade e na ordem certa que imagina? Imagine que você vai montar seu prato agora, com arroz, batata, feijão, um pedaço de carne, salada, um prato tradicional, né? E aí, quem lembrou disso? Até aí, vou falar para vocês, pare para pensar nesta rotina que levaram vocês até onde vocês estão. Agora, pasmem, é um prato tradicional, mas está totalmente errado. Eu me lembro como hoje, na minha infância, na minha adolescência, na minha fase adulta, na primeira fase da minha vida, toda a minha trajetória antes de emagrecer, era impossível uma lasanha sem arroz na mesa. A mesa podia esperar um angu por causa do frango caipira, arroz por causa do frango, a lasanha por causa do macarrão e depois, claro, tinha o pudim. Era o quarteto não, era o kit completo da minha refeição de final de semana. Quem aí já teve uma mesa dessa? Principalmente se tu é do Goiás. Meu corpo foi durante anos inflamado por hábitos que a minha cultura eram normais. E acreditam que se é saudável. Consegue imaginar esse prato? A quantidade de comida, mesmo colocando uma colher disso, uma colher daquilo outro, é impossível ser saudável. Preste atenção no que eu estou falando. O seu processo de emagrecimento depende da qualidade e também da quantidade de cada alimento que você colocou no seu prato, do teor de calorias e de como esses alimentos influenciam na sua saciedade. Denise, agora você vai controlar cada detalhe que eu como? Só faltava essa. Calma, é bem simples. Eu tenho certeza que você vai me dar um like agora, depois dessas informações. Curte esse vídeo, porque você vai pirar com essa informação. Primeiro de tudo, é importante que você distribua os grupos alimentares. Aqui, cada caso é um caso, mas em geral, um prato saudável precisa de 80-20. Lembra que sempre falo sobre seu corpo precisar de proteína, gordura e açúcar? A verdadeira real açúcar, 20% fonte de proteína e 80% fonte de carboidratos verdadeiros, os simples. E as gorduras já vão estar distribuídas em todos esses grupos de alimentos. Então, bora que bora? Coloque suas proteínas no prato. Coloque sua proteína no prato. Escolha algo limpo e longe daquela gordura que já vem crostrada nela. Escolha fontes ricas de açúcar simples, um aminoácido, uma quinoa, um inhame. Depois complete o prato com outros vegetais al dente. Não precisa adicionar uma porção de gordura no prato, pois pode escolher um abacate ou até algumas sementes. Se você exagera em todos eles, a quantidade de calorias pode exceder o que você deveria comer. E a quantidade de carboidratos, especialmente se você escolhe o arroz correto, que é o arroz preto,
e batata junto pode exceder, aumentando a quantidade de energia que você vai conter naquele prato, aumentando sua chance de ganhar peso e não eliminá-lo. Então lembre-se que proteínas dão saciedade. Então escolha bem a sua, como já falei aqui no vídeo. Isso é mais interessante que uma dieta de emagrecimento. Tenha proteína diariamente. Qualquer coisa aqui vocês podem chamar a minha equipe que vamos te orientar para ajustar o seu caso certinho. Bom, agora outra coisa muito importante que as pessoas ignoram na hora do emagrecimento é a ordem de como comer. Você sabia que isso tem fundamento e faz diferença? Especialmente para evitar que você repita o prato ou belisque a comida. Quando você está de estômago vazio e come os carboidratos primeiro, eles são digeridos bem rapidamente. A glicose, um tipo de açúcar presente nesses alimentos que tem altos carboidratos, vai direto para a corrente sanguínea, causando um pico de glicose no seu sangue. Isso é ruim. É ruim para quem tem diabetes, mas também atrapalha pessoas que querem emagrecer. O problema é o pico da glicose. O problema é que o pico da glicose passa por uma queda brusca, que causa aquele sono esmagador e aquela fome de leão. É como se o corpo dissesse: acabou combustão, manda mais. Então a estratégia é realmente alcalinas. Coma devagar. Comece pelas saladas, pelos vegetais que são ricos em fibras, baixos em calorias e que retardam a digestão dos carboidratos. Depois é a vez das proteínas. Gorduras que estão ali misturadas, que são digeridas mais lentamente. E só então você vai para os carboidratos. Porque agora eles não vão ser digeridos tão rapidamente, porque você forrou o estômago com um prato de comida. E isso vai fazer grande diferença. Pensa comigo. Se você separa as coisas, por exemplo, muitas vezes no restaurante, tá, muitas vezes faz isso, coloca o pãozinho. Meu esposo que está assistindo agora ama chegar num restaurante português e espera o pãozinho. Quando o pãozinho não chega, já pede o pãozinho. Confessei aqui, tá? Ou no restaurante italiano, sempre tem o pãozinho. Ele tem muito carboidrato. Se você come aquilo de uma vez, você vai dar um pico de glicose no seu sangue. Vai sentir fome mais rápido. Agora, se você distribui esses carboidratos durante as refeições e começa a comer pelos vegetais e pelas proteínas, esse pico de glicose, esse pico de liberação de carboidrato no sangue, ele vai ser mais devagar e vai te dar menos fome tecnicamente, mais saciedade. Isso quer dizer menos probabilidade de você sentir vontade de repetir o prato. E menos fome depois, ou seja, menos chance de beliscar. E mais resultado na sua eliminação de peso. Isso também vale para sobremesa, tá? Se você for comer um doce, um chocolate, que seja depois da refeição. Não no intervalo da tarde com o estômago vazio. Para ele não dar aquele pico de glicose e deixar você com fome 10 minutos depois. Isso são hábitos saudáveis, sem mudanças radicais que melhoram a sua relação com a comida e ainda te ajudam a emagrecer. A gente se acostuma tanto com uma visão de dieta como algo restritivo, que está na moda e que parece impossível de seguir em longo prazo. É o que eu falo muito para as minhas mentoriadas. Olha isso com mais leveza, olhe isso como uma chave virada. Você pode comer à vontade, comida viva, comida que te dê sabor, comida que te mostra as suas origens. Dieta mesmo significa algo que você consegue manter e por isso que eu quero saber de vocês, com sinceridade. As informações aqui estão sendo úteis? Então já aproveita e se inscreva no canal para que você possa receber toda semana informações novas. Adicione aqui algum hábito que você já faz. E se você quiser, repense o hábito de usar redes sociais para compartilhar aquilo que você tem aprendido. E clique e compartilhe esse vídeo. Lembre-se, você consegue governar sobre todas as coisas e ressignificar esse caminho que trouxe você até onde você está. Mas que você já está cansada e já falou, chega! O segredo para o emagrecimento saudável começa no cérebro. Siga meu canal, estou compartilhando, como eu já falei, todos os códigos que deram certo para mim e eu creio que já deu certo para você. Bora que bora?